Hoje vamos explorar um dos episódios mais fascinantes e dramáticos do livro de Gênesis, o capítulo 7, versículos 1 a 16. Neste trecho, presenciamos o momento crucial em que Noé, seguindo as instruções divinas, conduz sua família e uma vasta coleção de animais para dentro da arca, a grande embarcação que se tornaria o refúgio contra o iminente dilúvio. Deus, observando a corrupção e a violência que dominaram a terra, decide renovar a criação, mas preserva Noé, um homem justo, e sua família. Com precisão e detalhes, as Escrituras nos levam a imaginar a construção da arca e a preparação meticulosa para a viagem de resgate. Noé não só obedece a Deus em cada detalhe, mas também demonstra uma fé inabalável ao reunir pares de todas as criaturas vivas. O cenário é impressionante. Uma arca gigantesca pronta para enfrentar as águas tempestuosas, enquanto animais de todas as espécies, em pares e com suas características únicas, entram ordenadamente. A diversidade das espécies escolhidas simboliza a riqueza da criação de Deus e sua intenção de preservar a vida em toda a sua plenitude. À medida que Noé e sua família entram na arca, acompanhados por essas criaturas, a porta é fechada por Deus, selando o início de uma nova era. Este momento marca não apenas um ato de julgamento, mas também de redenção e esperança, com a promessa de uma renovação após a destruição. Essa narrativa, além de sua grandiosidade épica, carrega lições profundas sobre obediência, fé e o poder de um novo começo. É um convite para refletirmos sobre a importância de ouvir e seguir as direções divinas, mesmo quando enfrentamos as tempestades mais intensas da vida. Gênesis 7, 1, 16, 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. 3. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face de toda a terra. 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. 5. E fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 8. Dos animais limpos, dos animais imundos, das aves e de todo réptil sobre a terra. 9. Entraram para Noé, na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse mesmo dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 14. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todos os gados segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. 15. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. 16. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Vamos falar sobre um dos capítulos mais intrigantes da Bíblia, Gênesis 7, onde Noé e sua família entram na arca. Imagine só, a terra está corrompida e Deus decide que é hora de começar de novo, preservando apenas Noé, sua família e uma seleção de animais.
Primeiro, vamos pensar na obediência e na fé de Noé. Deus fala com ele e diz: construa uma arca gigantesca, leve sua família e um casal de cada espécie de animal. E o que Noé faz? Ele segue as instruções à risca, sem hesitar. Agora convenhamos, isso é fé. Construir uma arca desse tamanho, preparar tudo para um dilúvio que ninguém jamais tinha visto, é preciso acreditar muito para fazer isso. Do ponto de vista teológico, o dilúvio representa tanto juízo quanto salvação. Deus vê a corrupção e decide purificar a terra, mas ele não destrói tudo. Ele preserva Noé, um homem justo, e dá à humanidade uma nova chance. A arca é uma espécie de mini Éden, uma bolha de vida preservada em meio ao caos das águas. Agora, falando de ciência, a coisa fica ainda mais interessante. Imagine todos esses animais juntos na arca por 40 dias e 40 noites. Não deve ter sido nada fácil. Há quem questione como Noé conseguiu reunir todos esses animais. Como alimentá-los e cuidar deles sem causar um pandemônio? E as necessidades básicas, como água e comida? A logística disso tudo é espantosa. Os céticos apontam que, biologicamente falando, colocar tantos animais diferentes juntos num espaço limitado por tanto tempo poderia causar uma série de problemas. Doenças, estresse, falta de alimento, sem falar que os predadores e presas estavam todos ali, lado a lado. Parece um desafio enorme para manter a paz. E os 40 dias e 40 noites de chuva? Cientificamente, tal evento precisaria de uma quantidade de água fenomenal, algo que a atmosfera terrestre atual provavelmente não comportaria. E mesmo que isso fosse possível, a dispersão dessa água depois do dilúvio levantaria mais questões. Mas voltando ao lado teológico, essa narrativa não é apenas sobre logística e biologia. É uma história carregada de simbolismo e lições morais. A ideia de um novo começo, de justiça divina e de redenção é poderosa. Noé e a arca representam a esperança de que, mesmo em meio à corrupção e ao caos, Deus oferece uma chance de renovação. No final das contas, o capítulo 7 de Gênesis nos desafia a pensar além do que é possível e prático. Nos convida a refletir sobre fé, obediência e a natureza do juízo e da salvação. É uma história que, por milênios, continua a inspirar, desafiar e fascinar tanto crentes quanto céticos. Vamos bater um papo sobre Gênesis 7, onde Noé e sua família entram na arca. Esse capítulo é cheio de detalhes fascinantes e algumas curiosidades que merecem destaque. Primeiro, imagine a cena. Deus, observando a corrupção e a violência que dominavam a terra, decide que é hora de um recomeço. Mas, em vez de destruir tudo, ele escolhe preservar a vida através de Noé, um homem justo, sua família e uma seleção de animais. Isso nos dá uma ideia do caráter divino que mistura justiça com misericórdia. Agora, uma curiosidade interessante é sobre os números envolvidos. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou. É difícil imaginar alguém dessa idade liderando uma operação tão monumental. E o detalhe de levar 7 pares de animais limpos e apenas um par de animais impuros adiciona uma camada extra de organização que faz a gente pensar na logística disso tudo. Pensando cientificamente, a narrativa levanta várias questões intrigantes. Como Noé conseguiu reunir todos esses animais? A diversidade das espécies e as distâncias envolvidas tornam essa tarefa incrivelmente complexa. A Bíblia não nos dá detalhes sobre esse processo, o que deixa espaço para muita especulação. Será que faltou colocar algo mais na Bíblia para deixar essa história mais clara? Talvez um manual de instruções de como Noé construiu a arca, ou um registro detalhado de como ele e sua família cuidaram dos animais durante esses 40 dias e 40 noites. Outra coisa que sempre me fascinou é a ideia de colocar predadores e presas juntos em um espaço confinado sem causar um desastre. A arca teria que ser muito bem planejada para evitar conflitos entre as espécies.
E a questão da alimentação e da higiene? Cuidar de tantos animais por tanto tempo exigiria um sistema muito eficiente. A Bíblia, porém, não entra nesses detalhes, talvez porque o foco está mais nas lições morais e teológicas do que na exatidão científica. E quanto às chuvas que duraram 40 dias e 40 noites? Para isso acontecer, seria necessária uma quantidade imensa de água, algo que é difícil de conciliar com o nosso entendimento atual do clima e da atmosfera terrestre. Além disso, a dispersão dessa água após o dilúvio também seria um grande desafio,